Olá, eu sou a professora Cecília Manuel, estamos falando direto do nosso canal Estética Sem Corte e hoje eu estou aqui com a nossa amiga Sandra, uma professora de alto nível da nossa área de estética, e nós vamos falar um pouquinho sobre a carreira dela e vamos entrar num assunto que é muito impertinente nessa época do ano. Quais são os tratamentos ideais para se fazer nos nossos clientes? Tanto de fototipos mais altos, que são as pessoas de pele mais morenas, negras, e como também as peles mais sensíveis. Como tratar as danadas das manchas, senis, melasmas, e com muita propriedade a Sandra vai poder falar um pouco sobre esse assunto com a gente hoje. Mas, primeiro de tudo, vamos falar um pouco de você, Sandra, né? Nossa amizade que já se estende por um certo tempo e podemos trocar algumas figurinhas ao longo desses anos aí. Me fala um pouquinho qual que é a tua trajetória na estética. Cissa, primeiro de tudo eu queria agradecer essa oportunidade. Fiquei muito feliz, tá? Fiquei muito contente quando você me convidou pra gente ter esse bate-papo aqui, né? E assim, a minha carreira na estética, eu tenho 20 anos já no mercado, né? Iniciei na estética no momento em que as coisas estavam crescendo, né? A estética, ela evolui. Se a gente for pensar hoje, 10 anos apenas, né? Atrás daquilo que a gente tem hoje, a tecnologia avançou de uma forma estrondosa. Hoje a gente tem muitos recursos que estão disponíveis para nós, até temos tantos recursos que muitos profissionais, inclusive, não conseguem nem acessá-los. Esses dias eu estava até conversando com uma amiga sobre essa questão, né? Você vê, a gente teve um boom muito grande, por exemplo, da técnica do microagulhamento, né? Muito usado. Muito usado. Muito hoje usado. Uma tecnologia já sedimentada. Hoje as universidades falam da técnica, mostram muitos cursos ministrados no Brasil inteiro, né? Mas assim, na verdade, quando a gente começa a pensar, isso a gente já tinha esse recurso há 10 anos atrás. Exatamente. Né? Então, muitos profissionais só estão tendo acesso a isso, por exemplo, hoje. É a repaginação, né, das tecnologias. Isso. E isso vem acontecendo com uma série de outras coisas, a gente tem percebido, né? A junção de tecnologias, né? Hoje a gente vê as empresas de equipamento, por exemplo, juntando tecnologias para dar dinâmica, muitas vezes, nos trabalhos, economizar tempo, né, para que a gente tenha resultados mais efetivos, né? E esse caminhar, a gente acompanhar tudo isso é muito gostoso, né? Dá pra gente, assim, uma satisfação muito grande de ver aquele trabalho todo manual que a gente tinha há 20 anos atrás, que era um trabalho muito mais manual, e hoje muito mais tecnológico, né? E a questão do tempo, né, Sandra? Como a gente tem que trabalhar isso como profissional junto ao nosso cliente, como buscar uma informação que seja rápida, mas que seja segura. Por isso a gente aqui no canal de Estética Sem Corte, a gente quer trazer para vocês uma informação que seja o mais correta e fidedigna dos profissionais que tenham um certo know-how e uma certa vivência como a Sandra, para contar para vocês qual que é realmente a cereja do bolo, né? Então é importante falar dessas mudanças, né? O momento tecnológico e fazer boas escolhas, né? O nosso assunto hoje é falar que nós moramos num país tropical e somos número 1 no mundo em demanda de estética, e como conduzir um tratamento, principalmente nessa época do ano, onde o nosso verão é intenso e nós temos muita miscigenação, né? Explica um pouco pra gente essa questão da miscigenação, Sandra. Isso é muito importante a gente falar mesmo. No nosso dia a dia, a gente tem percebido essa dúvida com relação até aos nossos alunos, nos cursos e treinamentos, as pessoas têm sempre qual o melhor caminho, o que eu posso fazer nessa pele, né? Então, realmente, a gente vive num país onde a gente tem uma miscigenação racial muito grande. Nós temos uma base pra gente falar de fototipo. Então, quando a gente fala de fototipo, que é a cor da pele, né, a gente tem uma variação dessa cor já pré-determinada. Então, quando a gente entra para estudar sobre isso, a gente tem uma direção, vamos dizer assim, que é o chamado o Fitzpatrick, que dá pra gente uma direção de margem, né? O fototipo parâmetro, parâmetro, né? Mas
A realidade nossa aqui, às vezes, se choca um pouco com essa informação técnica, né? Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa se forma na área, ela sai com aquele fototipo Fitzpatrick ali na cabeça. Mas quando ela vai trabalhar, ela percebe que algumas variações de cor incidem em alguns efeitos colaterais, né? E hoje a gente tem um problema chamado hiperpigmentação pós-inflamatória, que é um dos maiores problemas que a gente tem nessa tecnologia atual, né? Porque, como eu falei anteriormente, é uma tecnologia que cresceu, está na mão. Hoje a gente tem muitos recursos para inflamação do tecido. A gente também aprende que inflamar a pele é bom. Porque traz pra gente um resultado positivo em rejuvenescimento, em reparo de tecido, então melhora o meio celular, mas por outro lado, a gente sabe que existe esse risco, né? Então muitos profissionais não estão preparados para esse risco. E aí chega nessa época do ano, a gente vem com essa tradição dos tratamentos e aí o profissional se depara, faça ou não faça um microagulhamento? Faça ou não faça um eletrocautério? Né? Como que eu vou trabalhar com essa tecnologia? Né? Então hoje a gente tem que ter muito cuidado com os fototipos, com a miscigenação racial que muitas vezes não é clara. Às vezes a gente vê uma pele muito clara, Cissa, uma pessoa de olhos claros, cabelos claros, mas com melasma. Sandra, e isso realmente é o nosso calcanhar de Aquiles na estética. Porque fazer uma boa escolha de um protocolo, combinar as ferramentas, tanto de agressão como de construção tecidual, é o que faz o profissional ter o seu diferencial. E é onde a gente vai ter um caminho muito estreito entre o sucesso do tratamento e o desastre da profissão. Porque o cliente ele nunca vem para o seu espaço em busca de uma expectativa baixa. Ele sempre está com uma expectativa acima da média. Colocar esse cliente numa real situação, né? Quais são as verdadeiras possibilidades de um clareamento, de uma possível intervenção que possa ocorrer, faz com que o profissional cada vez busque a informação e entenda das ferramentas que ele vai utilizar junto a esse cliente, mas principalmente, a gente não pode fugir dos nossos conhecimentos básicos da fisiologia. Pois é, e eu acredito que esse seja um dos maiores problemas que nós nos encontramos, deparamos com os alunos para levar isso, já que hoje a área da estética é uma área onde você tem uma gama de profissionais diferentes atuando dentro dela. E muitos profissionais com formações diferentes, às vezes fazem o mesmo tipo de procedimento. E a gente sabe que a pele, como qualquer outro órgão do nosso corpo, ela vai responder fisiologicamente a uma atitude que você tiver com ela. Então, eu penso assim, Cissa, eu aprendi assim, eu tenho falado assim com os meus alunos, que tudo que a gente faz na pele, ela pode responder de forma positiva ou negativa. Então, se eu entender a pele como sendo um órgão, e é o maior órgão do corpo humano, e a gente está envolvido com células, então a gente vai entender que cada célula, ela cumpre uma função. Quando eu tiro ela dessa função, por exemplo, um eletrocautério, o que eu faço? Eu faço uma carbonização celular. Então, quando eu carbonizo uma célula, por exemplo, eu vou fazer com que essa célula não trabalhe mais. Então, eu teria que entender como que as outras células vão superar essa perda. E isso vai fazer com que meu tratamento tenha uma positividade. Então, se eu pego um fototipo mais alto, por exemplo, onde eu corro um risco de uma pigmentação inflamatória e faço, por exemplo, nessa época do ano, um eletrocautério, a minha margem de erro profissional é muito grande. Eu posso pigmentar essa pele, né, de uma forma talvez irreversível. Os processos inflamatórios, né, no geral, e eu acho que você vai concordar comigo, né, as nossas ações terapêuticas, qual que é o nível, né, seguro onde a gente age com esse processo inflamatório, né, despertando esse tecido para essa renovação, mas num nível seguro. Como que a gente poderia ter, Sandra, com a sua vivência, conta pra gente aí, o parâmetro, é hiperemia? É a rotina do cliente que é relevante? É o home care ou é tudo isso junto? Ah, sem dúvida é tudo isso junto. E a gente tem aprendido também na estética que o menos é mais, né, Cissa? Com certeza. A gente tem aprendido que o menos é mais. E isso não é nem eu que estou falando, acho que isso está comprovado com muitas coisas que a gente tem visto, né, hoje no mercado. Então a gente vê muitos procedimentos agressivos que tem muito agressivos e
o resultado, o efeito rebote é praticamente certo. Então a gente sabe que o menos é mais. Agora, um outro problema enorme é o profissional não conseguir orientar o seu cliente com relação aos cuidados que esse cliente tem que ter pós-inflamatório, pós uma lesão. Aí vamos falar que pode existir vários procedimentos, né, Cissa? A gente pode falar que a gente iniciou de um eretrocautério, a gente pode falar de um microagulhamento, a gente pode falar de os peelings químicos, a gente pode falar de uma radiofrequência, uma criofrequência, que são todos procedimentos que vão mexer com a estrutura da pele de uma certa forma e gerar uma inflamação, pensando num efeito positivo. O cliente sai muitas vezes da clínica sem a orientação sequer de um sabonete de qual ele tem que usar. Muitas vezes o cliente ele chega em casa, ele vai usar o sabonete de barra dele que está no banheiro, às vezes, muitas vezes lá na água quente mesmo, que a gente fala, com o que você higieniza a sua pele? Eu higienizo minha pele com o sabonete que eu tenho. Nossa. Ou às vezes, se ele mesmo compra no mercado, numa perfumaria, né? Então eu sinto isso, eu sinto mesmo, sabe, isso, a falta do profissional dele entender esses cuidados que se tem que ter com o cliente, desde a higienização da pele até a exposição ao sol, a reidratação dessa pele que vai evitar efeitos colaterais. Eu acho isso um problema grave, porque a gente fica empolgado com os equipamentos que a gente tem, as possibilidades de tratamento, a gama de opções de cosméticos, né? Eu ainda acho que ainda é uma falha profissional, a gente ainda tem que estudar muito sobre ativos, né? Porque a sensação que a gente tem, né, nós que trabalhamos um pouquinho na parte de desenvolvimento, né, é a nossa pegada, é que aquele aluno que vai para o congresso arrasta aquela mala com aquele monte de produto e a sensação é que tudo que tem lá dentro é diferente. E não é. Às vezes está levando muita coisa da mesma coisa, né? Então, assim, aprofundar os conhecimentos sobre os ativos, como eles vão agir, e não ficar só na dependência também, né, Sandra, das indústrias de cosmético. Sim. Porque, apesar que nós estamos vivendo um momento assim, que a própria indústria que fornece, né, esse produto da linha profissional, mudou muito também. Você tem, eles fornecem o protocolo pronto, eles fornecem a cartilha dos ativos, mas isso não é o suficiente para chegar à decisão de um protocolo, né? É o tratamento individualizado e individualizado a cada um. E por mais, Cissa, que a indústria ela trabalhe isso, ela traga isso mastigado para o profissional, para que muitas vezes ele não erre nessa questão, ainda assim a gente não usa aquilo que está disponível para nós. Então veja assim, algumas empresas, algumas indústrias, elas já vêm entendendo esse conceito da inflamação da pele. Poucas empresas eu conheço no mercado, poucas, tá? A gente pode contar assim, que vão trabalhar ou investir nessa pele que foi inflamada. Então, às vezes eu tento explicar para o aluno, ele quer que você direcione ele com relação ao que ele vai fazer, ou a cliente, a esteticista, ela quer saber, o profissional da saúde, ele quer saber, o que eu vou usar nessa pele. Então, eu sempre digo assim, um produto que foi produzido, ele foi feito com uma pele íntegra, ele não pode ser utilizado numa pele que não está íntegra. Está lesionada. Por quê? Porque o grau de permeabilidade não é o mesmo, o conservante não é o mesmo. Então precisa se estudar ativos, bases, não é só o ativo, Cissa, que conta. É o que veicula esse ativo para dentro da sua pele. Muitas vezes a gente usa bases que são irritativas, às vezes o ativo é bom, mas ele não está veiculado da maneira correta a se colocar numa pele que está machucada. Então, quando você faz um microagulhamento, quando você faz um cautério, você promove uma lesão nesse tecido. Esse tecido, essa pele, ela não está numa condição íntegra. O que eu colocar nessa pele pode aumentar o grau dessa lesão. E esse é o ponto X da questão. Algumas empresas desenvolveram produtos específicos para que a gente possa usar nessa circunstância.
né? Isso demorou um pouco para chegar no mercado. E que bom que chegou. Exatamente. Né? Que hoje a gente tem alguns produtos que são indicados para essas fases lesionadas da pele, do processo de feedback, de reparo, né? Quando eu quero um tecido novo, eu vou lá, lesiono a pele e venho um tecido novo, mas que a gente precisa dar suporte de reparo. E levando-se em consideração que o menos é mais, no verão, a gente deixa de usar essas ferramentas um pouco. E é onde a esteticista fica meio perdida. O que eu proponho para essa cliente, se não for um peeling, se não for algo que vai agredir? Qual que seria a opção, Sandra? Por onde eu começo esse protocolo para não deixar de dar o resultado, de atender a expectativa do cliente, mas direcionar para, vamos dizer assim, para mais estímulos e menos agressão? Por onde começa esse protocolo? Hoje a gente tem, tantos em termos dos equipamentos quanto em cosméticos, a gente tem muitos recursos de peelings, inclusive, que são não inflamatórios, que a gente pode usar como recurso para aumentar o processo de renovação celular. Nós temos hoje condição de fazer o processo de soltura celular sem que a pele sinta esse efeito da inflamação. Isso é muito importante, porque, por exemplo, você chega no verão, há um excesso da oleosidade da pele. Isso Sim, é comum. A gente aumenta a incidência do uso de filtro. Isso tampona muitas vezes a pele e sobrecarrega. Então, o uso dessas substâncias que são peelings mesmo, como eu posso citar até ativos como ácido lactobiônico, gluconolactona, que em termos de ativo, a gente tem, por exemplo, o peeling elétrico, que é um peeling superficial, nós temos o peeling de diamante, que são recursos que nós temos. E que nunca vai cair no desuso. Jamais. Não vai causar uma hiperpigmentação, não vai gerar uma lesão na pele, vai favorecer a hidratação da pele. Então, esse ponto é importante, a gente pode começar por aí, Cissa. E você acha que esse cliente tem que mudar o home care quando entra na época do verão? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Inclusive hoje, um dos grandes problemas, como a gente iniciou nossa conversa, é a hiperpigmentação inflamatória. A gente sabe que a incidência do calor aumenta a mancha. Quem tem mancha vem tratando, às vezes trabalha isso o ano inteiro e tem um terror quando chega o calor, né? Então, também buscar hoje recursos, tanto em dermocosméticos, de produtos que são específicos de clareamento para o verão, que a gente já tem isso hoje. Olha, Cissa, a gente já tem isso hoje. Produtos isso é atual, que a gente pode usar, né? Porque o que acontece? Chega no verão, o profissional ele vai lá e tira tudo do cliente que ele está usando porque tem medo de que aquele produto não combine com o calor, vai queimar a pele do cliente. E quando é que no verão é que, na verdade, a mancha ela aumenta, a nossa pele produz mais pigmento, né? Então, o que acontece? Nós temos esse recurso. Temos o recurso de utilizar equipamentos que usávamos no inverno, como é o caso do eletrocautério, por exemplo, que a gente fazia tratamentos onde fazíamos pontilhado, carbonização. Nós temos as ponteiras maiores, onde a gente pode estimular muito mais essa pele, melhorar a vascularização e, inclusive, melhorar a permeabilidade desses ativos que a gente está falando. Essa questão da mudança... que o profissional tem que ir já encaminhando, porque o que eu observo, Sandra? Que quando entra inverno, quando entra os climas um pouco mais amenos, o espaço das esteticistas enche de cliente querendo fazer peeling, enche de cliente querendo tratar rejuvenescimento, e chega nessa época todo mundo some porque não tem uma proposta de tratamento. Sim. Aí as antigas técnicas que a gente fala assim, fazer um peeling de diamante, parece que caiu tanto no desuso, parece até que não funciona mais, mas é uma ferramenta muito valiosa para fazer um peeling mecânico e ter um resultado bacana, ganhar permeação e propriamente a mudança do home care, né? E a gente estava conversando e a gente sempre fala que mudanças é necessário ter durante um tratamento, porque esse cliente existe uma rotina. Sim. E tudo isso pode mudar. Um emprego, uma pessoa que trabalhava no escritório, que passou a trabalhar na rua, né? Então, peraí, tenho que pensar na mudança. E hoje, a gente vai poder demonstrar, né, um protocolo prático, logo mais, da questão de como proceder
no verão com os protocolos, uma sugestão de tratamento onde a gente possa continuar estimulando essa pele, mantendo ela em equilíbrio, mesmo no verão. Uma ferramenta que a gente gosta muito, né, Sandra, é fototerapia, né? Nem me fale. O recurso da fototerapia veio para ficar na estética. E no verão também não vai deixar de ser usado. Sem dúvida. Né? E conta pra mim, você gosta muito dessa ferramenta da fototerapia? Uso em todos os tratamentos. Hoje a fototerapia ela cresceu capilar, facial, corporal, né? Nós avançamos, olha que coisa bacana, nós hoje temos recurso de fazer uma vacoterapia junto com o laser, que isso potencializou demais, trouxe hoje a possibilidade da gente conseguir resultados muito mais rápidos, né? A gente tem a parte dos LEDs hoje, que também é algo fantástico em termos de trabalho, de luz, tanto na hidratação da pele, né, Cissa, que a gente sabe que é fundamental agora no verão, então a gente pode abrir mão disso. A gente tem uma molécula muito importante que eu costumo falar em cosmético, que é muito usada e quando combinada, por exemplo, com LED azul, fica muito legal, que é o ácido hialurônico, né? Que é uma molécula coringa. Nossa, todo mundo conhece. Todo mundo conhece, todo mundo usa. Chega nessa época, o que eu vou fazer? Como que eu vou reter água nessa pele? Porque vai perder água mesmo, calor, né? Vai pra praia, vai pra piscina, né? E aí, o que acontece? A pele fica ressecada mesmo, né? Então, a gente vai lá, vai trazer uma hidratação mais profunda, ou manter esse fluxo de água da pele, colocando ácido hialurônico e usando, por exemplo, com LED azul. A fototerapia não sai do desuso, né? O fato... o nosso comprimento de onda, ela falou do comprimento de onda do azul, mas o vermelho, que é um comprimento de onda também que atua muito na modulação do processo inflamatório, evitando, né, as manchas pós-inflamatórias, né, controlando as manchas inflamatórias. Então não dá para ficar sem fototerapia, seja verão, seja inverno, a fototerapia tá o ano todo, tá ali do lado do nosso carrinho ali, combinando com as nossas agressões aí, seja peeling químico, seja peeling físico, né? E a gente cai um pouco com o microagulhamento nessa época, mas também não deixa de ser favorável também. Tudo vale a pena desde que seja enquadrado ao cliente e a resposta tecidual. Idade do cliente, uma coisa que também nos limita o resultado. Sim, né? Todo mundo acha que vai conseguir transformar uma cliente de 60 anos com 40, né? Existe uma reserva celular que já se perdeu, né? Então, quanto à resposta tecidual, fica a dica, idade da cliente, né? Idade da cliente, o quanto esse tecido vai poder responder a esses estímulos, seja inverno, verão, essa pele tem que manter estimulada, porque ela já está na sua idade avançada. Sem dúvida. Gente, papo enorme, excelente, de alto nível. Sandra, só tenho que te agradecer e contar com você na estética nas próximas gerações aí. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E peço que a gente sempre mantenha esse tete a tete para trocar as informações, porque tudo muda muito rápido. E a comunicação entre os profissionais é importante. A conservação da nossa categoria, seja você que veio da estética, que veio da fisioterapia, da área médica, odontologia, seja de que área vir. Sempre é importante a gente trocar informação com os nossos colegas que têm a vivência na nossa área. Obrigada, Sandra. Nada, Cícia, eu que agradeço. Eu sou a professora Cecília Manuel, do Estética Sem Corte. Tivemos hoje com a professora Sandra Costa. E acesse o nosso canal, as nossas redes sociais e acione o sininho para receber as nossas notificações. Até a próxima!